Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu não vou falar especificamente sobre o livro, mas eu vou trazer aqui uma lição que foi esse livro que me ensinou, então eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre ele. Algumas semanas atrás, os meus pais me deram de presente esse livro. Eles já tinham citado esse livro, eu tinha até colocado no meu carrinho de compras da Amazon, mas não tinha comprado ainda. O nome do livro é A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Acho que é assim que se fala o nome dele. Esse livro, para vocês terem uma ideia, mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo, best-seller do New York Times, vencedor do Goodreads Choice Awards. Então, é um ótimo livro, como vocês podem ver, né? Essa é a capa dele. E assim, gente, simplesmente maravilhoso, mudou minha vida. Eu vou fazer uma leve e rápida sinopse do que esse livro fala, né? Da história desse livro. O livro acompanha a história de Nora Seed, que é uma mulher que tá muito cansada da vida dela, só coisas ruins acontecem e ela tenta se matar. E ao invés de simplesmente morrer, ela para em uma biblioteca cheia de livros, uma coisa bem doida assim, acompanhada de uma bibliotecária que ela conhecia desde que ela era criança. E claro, essa biblioteca é mágica. Cada um desses livros é uma história que ela estava na verdade vivendo, dependendo da decisão que ela fez. Então, por exemplo, se ela decidiu ter um cachorro ou um gato, se ela em uma vida decidiu ter um gato, é um livro para a vida que ela decidiu ter um gato. E se ela decidiu ter um cachorro, é um livro para a vida que ela decidiu ter um cachorro. Isso só nos mostra o poder das nossas decisões, né? Como uma decisão mínima ou uma decisão grande pode mudar completamente o rumo da nossa vida. E essa biblioteca era recheada de livros, assim, prateleiras infinitas, era literalmente infinitas. E cada um desses livros representava uma realidade em que ela estivesse vivendo, um mundo paralelo, digamos assim. E nesse lugar, nessa biblioteca, ela tinha a alternativa, né? Ela poderia escolher uma história que ela quisesse, por exemplo, assim, eu quero ir para a vida em que eu tive sucesso sendo cantora. Ela pode escolher esse livro, ela começa a ler e vai para essa história. Então ela pode viver inúmeras possibilidades da vida dela. É muito interessante a gente ver que no início a Nora tá tipo assim, eu não queria estar aqui, eu só quero morrer, eu decidi morrer, é isso que eu quero. E no final das contas ela começa a perceber que assim, ok, se cada decisão que eu fiz me trouxe pra cá, me trouxe pra uma vida completamente diferente, na verdade eu tenho inúmeras opções na minha vida. Eu tenho muitas possibilidades que eu nem imaginei que fossem possíveis, porque eu tava com a cabeça tão fechada naquele mundinho que eu estava vivendo, que eu acho que eu não poderia ter essas outras oportunidades. Mas enfim, não vou mais falar porque senão eu vou dar spoiler do negócio. Agora, vamos falar sobre as lições que eu absorvi desse livro e que eu acredito que são necessariasíssimas pra nossa vida. Então agora meio que paramos de falar sobre o livro e vamos falar um pouquinho mais sobre as lições, por mais que esteja relacionado. A primeira lição de todas, e eu acredito que na minha opinião foi a melhor, é a ideia de que não existe uma vida perfeita. A Nora, no livro, né, ela tenta inúmeras vidas, e assim, e vidas que são muito legais, muito boas, uma que ela tem super sucesso, uma que ela tem uma família muito top, uma vida maravilhosa, mas em cada uma dessas vidas existem dificuldades, e isso nos traz pra nossa vida, pra realidade que a gente vive do tipo assim, como que a gente vai querer buscar perfeição sendo que a perfeição simplesmente não existe? E daí a gente nunca entende porque que a gente tá num ciclo vicioso de frustração, onde a gente vive um pouquinho e, minha vida é muito ruim, nada acontece como eu queria. Ok, mas isso é porque tu tá buscando perfeição, tu não tá buscando viver a vida como ela é. Tem uma frase no livro que é muito boa, que é assim, você não precisa entender a vida, apenas vivê-la. Isso é totalmente verdade, a gente precisa viver do jeito que a gente acha que faz sentido. Não deu certo? Bola pra frente, vamos testar outro caminho. Porque a nossa vida, assim, graças a Deus, a gente tem tantos caminhos para percorrer. A gente tem inúmeros caminhos, infinitas, na verdade, infinitas possibilidades de viver a nossa vida nessa vida. A gente não precisa viver mais outras vidas. Isso é maravilhoso porque nos mostra que a vida de ninguém é perfeita. Então, às vezes a gente fica, aqui no celular se comparando, olhando a vida de alguém e fica pensando, com certeza essa pessoa tem uma vida perfeita. Não tem, gente, não tem, não existe vida perfeita, porque todo mundo tem seus obstáculos, desafios, empecilhos. Aí sim, alegrias, conquistas, sucesso, felicidade, todos nós temos. Só que quando a gente decide que, meu Deus, eu só vou olhar o lado negativo da minha vida e tudo é ruim, é só isso que a gente vai ver. E às vezes a gente fica achando que a perfeição é o ideal, mas não é, gente. Se fosse perfeita, não tinha a graça que tem, não tinha a emoção que tem, porque tudo ia ser tão maravilhoso que a gente não ia nem ficar feliz, a gente não ia nem se surpreender com as coisas positivas da vida. Então, graças a Deus, a gente tem nossos obstáculos, a gente tem nossos desafios, porque quando a gente supera eles, a alegria é surreal. Outro ponto, gente. No livro, a Nora encontra um livro de arrependimentos, onde ela repassa todos os arrependimentos que ela tem na vida dela. E às vezes, gente, isso aí é uma coisa que me irritou em outro livro que eu li, que é Antes que o Café Esfrie. Que nesse outro livro também falava bastante sobre essa questão de arrependimento, né? Era um livro que existia um café onde tu podia voltar no tempo, sentando em uma mesa específica. E aí as pessoas, tanto nesse outro livro como nesse aqui, elas estão assim,
tenho arrependimento na minha vida, só vai funcionar se eu tiver outra vida, só vai funcionar se alguma coisa acontecer, não sei o que, não sei o que, ao invés delas irem lá resolver o problema. Isso é um ponto que se trata no livro. Tu tem um arrependimento? Resolva. Resolva em vida, resolva agora, resolva com as palavras que você tem. Um exemplo claro, a Nora estava brigada com o irmão dela. Estavam de briga, não tinha se resolvido fazia uns anos. Ao invés dela ir lá resolver o problema, tentar resolver pelo menos, dar o melhor dela, conversar, encontrar essa pessoa que ela tanto ama. Não, era aquela coisa de, não, ele com certeza me odeia. Isso é um ponto de vitimismo, sabe? Essa questão do arrependimento. A gente fica remoendo, ai meu Deus, eu queria que tal coisa tivesse acontecido. Gente, não aconteceu. Ponto final, bola pra frente e vamos fazer algo novo. Vamos mudar a forma como a gente age, vamos mudar a forma que a gente faz. Antes que o café esfrie, mostrava isso também, nesse mostra também, sobre a questão de pessoas que morreram, né? Que a gente se arrepende de não ter feito coisas com as pessoas que já faleceram. Mas, gente, o arrependimento, ele é uma coisa que ele vai te corroer por dentro. Somente. Nada vai mudar na tua vida, absolutamente nada vai mudar, principalmente quando a pessoa já faleceu. Nada vai mudar na tua vida, tu precisa apenas aceitar que aquilo ali foi o melhor que tu pode dar no momento. Aquilo ali era a tua situação no momento. E tu tem que se respeitar, tu tem que se amar por conta disso. Se tu for uma péssima pessoa pra alguém, ok, era o que tu conseguia dar no momento. E a gente tem que aprender também a se perdoar. Esse é um ponto muito importante que também trata nesse livro. Se perdoar por qualquer coisa que a gente tenha feito, por qualquer atitude. Se perdoar e bola pra frente. E se a gente pode consertar as coisas, vamos fazer o máximo que a gente puder pra consertar e não ficar remoendo isso, vivendo a vida cheio de mágoas e arrependimentos e tendo um livro desse tamanho de arrependimento no final das contas. E outro ponto, e o último, que é simplesmente maravilhoso desse livro, é que eles falam muito sobre a questão da conexão humana. Tive que mudar de posição, gente, pra eu ter um pouquinho mais de luz, porque tá escuro, eu tô com luz natural, então é isso aí, tá oscilando. Vida normal. A gente precisa se conectar com pessoas. A gente precisa ter pessoas na nossa vida. Não adianta a gente ter todo o sucesso do mundo, todo o dinheiro do mundo, todas as coisas materiais do mundo, mas a gente não tem quem nos ame e a gente não tem a quem amar. Então esse é um dos pontos principais desse livro, que assim, ó, maravilhoso, uma lição incrível. O objetivo não era exatamente fazer propaganda desse livro, mas se tu tiver a oportunidade de ler, ou se tu quiser comprar esse livro, eu te indico muito, 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 muito. Eu vou colocar o link dele aqui na Amazon pra vocês comprarem se vocês quiserem. Eu indico, assim, ó, drasticamente esse livro. Ele é uma história muito envolvente, muito, muito, muito envolvente. Eu li esse livro muito mais rápido do que eu imaginei que eu seria capaz de ler um livro, porque a história é maravilhosa, e tu fica preso, e tu se identifica com a Nora, e tu gosta dos personagens, e aí tu pensa, mas cadê esse personagem? O que aconteceu com ele? E aí tudo se explica e é maravilhoso. Então, indico muito essa leitura pra ti, mas principalmente indico que tu absorva esse conhecimento que eu acabei de te passar. Vamos parar de se arrepender, vamos e bola pra frente, consertar as coisas. A gente tá arrependido e a gente pode consertar, vamos consertar. E outro ponto, parar de achar que a vida precisa ser perfeita. A vida de ninguém é perfeita, nunca vai ser perfeita, então, e existe o perfeito pra cada pessoa. Se tua vida é perfeita, é ter a tua casinha com a tua família e tranquilidade, pronto, tu pode ir atrás disso, tu pode correr atrás disso. Mas nunca achar que a vida perfeita existe, porque obstáculos sempre vão existir, e se tu ficar procurando uma vida sem desafios e sem empecilhos, tu vai se frustrar, porque não existe, porque os empecilhos e os desafios fazem parte da nossa vida e são eles que nos ajudam a crescer, são eles que nos fazem crescer. Então, esse é o recado de hoje. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, curte, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.